Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito, de maneira rápida, clara, objetiva, descontraída. Inscreve no canal, dá o seu like, precisamos de você. Hoje a gente vai falar da nova prisão de Daniel Silveira, de Rodrigo Pacheco, reeleito para a presidência do Senado, do Ministério de Lula e do medo dos bolsonaristas. Tudo isso, no entretanto, eu te aguardo. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. O Luiz Fernando Veríssimo tinha uma personagem muito engraçada, a Velhinha de Taubaté. Eu lembrei da Velhinha de Taubaté esses dias. Essa personagem do Luiz Fernando Veríssimo era uma senhorinha de interior de São Paulo, Taubaté, que acreditava em todas as notícias oficiais vindas do governo da época. Era uma crédula, né? E que defendia veementemente o final do regime militar e o começo do governo civil, que na época era representado pelo presidente José Sarney. A Velhinha de Taubaté me foi ressuscitada na memória por causa de uma outra velhinha, a Velhinha de Araxá, da minha Araxá querida, onde moro, resido, trabalho, sou cidadão honorário. Eu estava na fila da farmácia, encontrei com uma senhorinha que depois de me cumprimentar, de me reconhecer e me cumprimentar e elogiar este programa, virou para mim falando baixinho. Eu sou Bolsonaro, mas acho que isso ainda vai dar cadeia. Sussurrando. Tá todo mundo com medo, como estivemos com medo há mais de 40, 50 anos atrás, por ocasião do AI-5. Meu saudoso pai, finado pai, que era advogado e defensor público, dizia morrer de medo de homens de saia. Escocês, padre e juiz. Escoceses por produzirem uísque, que para ele era um veneno perigoso. Era uma droga pesada, perigosa. Ele não sabia beber uísque direito. Padre porque ele temia a excomunhão e os conchavos católicos que permeavam a política naquele Brasil ainda predominantemente influenciado pela Igreja Católica. E juízes porque ele temia-lhes a caneta e a vaidade. Esse era o meu finado pai. Deve ter sido esse temor que guiou a maioria do Senado da República a reeleger Rodrigo Pacheco, seu presidente. Os mais grosseiros vão dizer que é rabo preso de senador. Não é isso. Tecnicamente falando, nós podemos conjecturar que, em um país em que o juiz que é vítima preside o processo e julga, em um país em que há inquéritos instaurados para investigar crimes que não estão previstos como crimes na legislação penal, em um país em que há inquéritos conduzidos sem o Ministério Público pelo próprio juiz, que é presidente e não autoridade policial, presidente do inquérito e não autoridade policial, em um país de intensa insegurança jurídica, ninguém está mais seguro de nada, muito menos os senhores senadores. E por isso é bom que eles fiquem ao lado dos homens de toga. É isso que eles devem ter pensado quando reelegeram Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado da República. Estive agora há poucos dias na Argentina, inflação galopante, 100% ao ano. Cristina Kirchner, a vice-presidente
da República, que lá também é presidente do Senado, recentemente condenada por crimes políticos. E eu achei que fosse encontrar uma nação conturbada, com graves mazelas sociais, com graves desencontros e desinformações e desagrado da opinião pública, do eleitorado argentino, do povo argentino, inconformado com o seu governo, com a sua economia, mas não encontrei nada disso. Apesar da economia catimbada da Argentina, para vocês terem uma ideia, eu comprei um disco de vinil, que lá ainda vende, por 21 mil pesos argentinos, o que não dá nem 50 dólares. Apesar dessa economia catimbada, o portenho, que é o habitante da belíssima Buenos Aires, não perdeu o bom humor, continua trabalhando, dolarizou sua economia e não está nem aí para Cristina Kirchner, para problema econômico, para a eleição presidencial que se avizinha, não estão nem aí para nada disso, talvez pela felicidade com o recente título da Copa do Mundo, talvez pelas bênçãos do Papa. O portenho simplesmente trabalha mais e mais para superar a crise, sem passeatas, sem movimento, sem manifestações, tocando a sua vidinha. Por quê? Porque lá o problema é econômico, pode até ser político. E apesar do peronismo, que lá é um retrato na parede, e como dói, para lembrar de Carlos Drummond de Andrade, apesar do peronismo e do problema econômico e político, o problema lá não é institucional, não é de falta de credibilidade nas instituições públicas daquela república, como é aqui no Brasil. É por isso que lá as coisas ainda andam muito mais tranquilas do que no nosso solo pátrio. Senador Marcos Duval revela em confidência que foi convidado pelo deputado Daniel Silveira para tentar um conchavo, gravar uma conversa com Alexandre de Moraes e provocar alguma frase do ministro Alexandre, alguma fala fora do contexto do ministro Alexandre, para desmoralizá-lo e possivelmente pôr xixi ou pôr água no chope da posse do presidente Lula, então recém-eleito, né? Pode ser verdade, pode ser mentira. Marcos Duval se defende dizendo o seguinte: fiz sim, mas depois de me aconselhar com o ministro Alexandre de Moraes, que me recomendou que aceitasse a reunião com Daniel Silveira para colher informações, que informações são sempre boas. Ora, ou Marcos Duval... Aqui tem uma encruzilhada interessante. Ou Marcos Duval mente ou fala a verdade. Se ele mente, ele parte do princípio de que pedir bênção ao ministro Alexandre de Moraes o absolve perante o público e perante o seu eleitorado. E se ele fala a verdade, é pior ainda. Demonstra que essa subserviência pusilânime, covarde, é realmente verdadeira, que um poder está à mercê do outro, na República Tupiniquim, o que é gravíssimo e perigoso ao extremo. Do ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 12 dos ministros convocados por ele, nomeados, escolhidos por ele, 12 desses ministros são réus em processos criminais ou de improbidade administrativa em aberto. Nenhuma novidade aí. O PT não é pior do que nenhum outro partido neste quesito ministro ou político processado ou processável. Todo político no Brasil foi, é ou será denunciado, acusado, processado e, quiçá, condenado.
todo político brasileiro. Todo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos uma cultura da culpa, em que se busca não a solução para as mazelas e para os problemas da República, mas se procuram culpados. O brasileiro adora culpados. A pandemia nos mostrou isso, né? Enquanto o mundo inteiro procurava uma solução para a contaminação e para as mortes decorrentes da Covid-19, nós aqui procurávamos culpados. Vide a CPI da Covid, que deu impeachment a Calabresa como era para dar mesmo. Em segundo lugar, nós demonizamos e desumanizamos a classe política através de uma uma ditadura cultural marxista que se entranhou nos meios de comunicação e nos formadores de opinião, a tal modo que não se respeita mais a classe política e se bate no político como se bate em Judas em sábado de aleluia. A Revolução Francesa Iluminista de 1789 nos mostrou historicamente que esse caminho é um caminho errado, que só faz terra arrasada na República. Por fim, nós temos a tendência de usar o direito penal, que é o nosso derradeiro remédio, que é para ser utilizado quando todas as outras ferramentas jurídicas não mais funcionaram, mas nós utilizamos o direito penal em primeiro lugar, para punir e não para consertar o que quer que seja. Essa cultura punitiva brasileira, que pune de maneira ridícula, irrisória, pequena, mas pune à toa, essa cultura do direito penal como primeira ratio, primeira razão, primeiro remédio, e não como última ratio, último remédio, que é o que deveria ser, é que coloca todos os políticos da República na berlinda, não é? Fazendo terra arrasada do nosso cenário político partidário e criando aí políticos de ocasião fora do establishment, outsiders, que podem ou não dar certo. Nós, Brasil, somos a cobaia deles. Daniel Silveira está de novo preso. Ele não teria cumprido diversas das regras do seu regime prisional em meio livre durante o cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo STF com o ministro Alexandre de Moraes à frente. E por isso este mesmo ministro Alexandre regrediu seu regime e determinou a prisão do ex-deputado, que agora está preso. Tudo ok e dentro da lei. Tudo ok e dentro da lei, se o deputado Daniel Silveira não tivesse obtido a graça presidencial, que é o indulto individual concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro. Esse indulto, que é ato de príncipe, como nós dizemos no direito administrativo, ou seja, indevassável quanto ao seu mérito, inviolável e intocável, intangível, mesmo pelo Poder Judiciário, que não pode atacar o seu conteúdo, somente a sua forma, esse ato do príncipe, essa prerrogativa presidencial, não foi obedecida, não foi seguida, foi sequer escutada. Se tratou o indulto de Daniel Silveira como uma bravata, como uma pilhéria, como uma besteira mal-vinda do então presidente Jair Bolsonaro. E o STF fez ouvidos de mercador, fez como se o indulto não tivesse existido e continua executando a pena de Daniel Silveira, pena esta que, à luz do direito positivo, não existe. É isso. Por quê? Porque veio de Jair Messias Bolsonaro. Aliás, o indulto individual, que é a graça presidencial, também é irreversível. Ou seja, concedida lá atrás, não pode ser revogado
pelo atual presidente Lula. É irreversível. Não é porque foi Bolsonaro que concedeu. É o que está na lei, é o que está na Constituição da República. Ou seja, não se vá defenestrar o presidente que concedeu. Não se queime o carteiro por causa da carta. Por falar em Jair Bolsonaro, eu me lembrei de uma frase do dramaturgo e ensaísta inglês George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Ele disse: cuidado com o homem que não devolve a bofetada. Cuidado com o homem que não devolve a bofetada. Ele não a perdoou, nem permitiu que você se perdoasse. Portanto, cuidado com o homem que não devolve a bofetada. Ele ainda vai devolver. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.